Graça e paz, gente. Glória a Deus, né? Vamos começar orando rapidinho. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor derramou o seu amor nos nossos corações, Senhor. E nós podemos viver e obedecer a sua palavra hoje por conta desse amor. Sem ele nós não somos nada, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu zelo, Senhor, conosco, por todos os livramentos, Pai. E por essa semana, Pai, que será uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria primeiro ler uma passagem, está lá em João, se vocês quiserem abrir, é João 14, 7. E Jesus está falando com os discípulos e fala bem assim, ele: se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém? Então, Jesus é a imagem do próprio Deus. Amém? E quando a gente vê assim tudo o que Jesus fez, o combustível dele era o amor. Porque se ele não tivesse amor, ele não teria feito nada do que ele fizesse, do que ele fez. E no capítulo 13 de João, é Jesus lavando os pés dos discípulos. Agora imagina, Jesus lavando o pé de Judas, gente. Ele sabendo que Judas ia trair ele, mesmo assim, ele estava lá lavando o pé de Judas. E lá em Romanos 5:5, está falando especificamente sobre o amor. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, esse mesmo amor que a gente poderia pensar que é impossível, né? É impossível lavar o pé do Judas da minha história, vamos dizer. Mas Jesus, ele lavou o pé do Judas, e o mesmo amor que fez com que ele fizesse isso tranquilamente está dentro de nós agora, através do Espírito Santo. Amém? E Paulo continua falando que Cristo morreu pelos ímpios, né? E que ele demonstrou o seu amor por nós quando ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, quando não queríamos saber dele, nem conhecíamos ele. Amém? E rapidinho. E assim, eu queria contar brevemente uma coisa que aconteceu comigo essa semana. E assim, eu tenho 18 anos, então eu não vivi muito, tanto, né? Então eu não tenho tantas experiências assim. E sempre que eu vi assim na palavra, ame os que te perseguem, ame os seus inimigos, ame os que falam mal de você, eu ficava, beleza, a gente tem que fazer isso. Mas como viver com isso especificamente, eu nunca tinha. Mas eu estudo numa escola onde há muito ataque assim à nossa fé, muitas vezes. E um professor específico meu, ele chegou a blasfemar contra o Senhor durante uma aula. E ele chegou a falar coisas assim terríveis a respeito do Senhor que não tem nada a ver com ele. Imputar coisas do demônio para o Senhor. Então, foi uma coisa, e quando ele falou, eu confesso para vocês, acho que ninguém aqui ficaria normal, né? Eu tive uma raiva. Não foi amor não, gente, foi raiva na hora. E eu tive uma raiva muito grande. Eu tive uma raiva muito grande, assim, eu fiquei... O meu... Chique, né? Semblante. Meu semblante mudou, assim, porque eu fiquei com muita raiva, foi como se fosse uma... E eu sei que o Espírito Santo vive dentro de mim, então ele está ali falando coisas do Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro de mim. É inevitável que eu venha a sentir algo, né? E eu não sou muito de estar brigando demais, mas a vontade deu, né, gente? Mas eu comecei a falar com ele assim, e ele começou a falar coisas totalmente distorcidas da palavra. Eu falei, não, professor, aqui a palavra diz que tem dois caminhos, e Deus pede para a gente escolher o caminho do bem e tal. Ele dizia, não, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu já li isso, eu sei disso. E naquele momento, assim, eu fiquei, meu Deus, o Senhor morreu por esse cara que está falando tanta coisa, tanta coisa. E foi assim um choque. O amor de Jesus, de Deus, me chocou naquele momento. Eu fiquei, sabe, o Senhor morreu por ele também. E a raiva passou, tá? Aleluia. E assim, eu anotei um exemplo aqui, e eu não sei se vai fazer muito sentido, mas eu vou falar porque foi o exemplo que chegou para mim. Se um russo chegasse aqui, né, começasse a falar russo,
E aí falasse assim, eu não sei como é que fala russo, gente, mas falasse russo. E ninguém ia entender nada, né? Vamos lá, quem fala russo aqui, gente? Ninguém, né? Ninguém ia entender nada. E muitas vezes a gente poderia até mangar, né, de certas palavras que soam engraçado, enfim. E o cara falando assim, se esforçando para falar aqui, e a gente sem entender nada, até mangando talvez, né, dele. Mas se ele estivesse falando em russo, que ia doar $1 milhão para a igreja, para comprar não sei quantas coisas, né? Então, se ele falasse assim, ó, eu tô aqui, em russo, né? Eu tô aqui para dar uma oferta para vocês. Ninguém entender nada, ia ficar todo mundo na mesma. Ele, por que eles não estão se animando? Ninguém entender nada. Daí tá. Mas quando a gente recebesse o cheque, quando o pastor recebesse o cheque, aí ele ia se alegrar, ia ver que é isso que ele estava falando. E eu fiz um paralelo com o amor. Quando você age em amor, você vai ser mangado, provavelmente. Vão mangar de você. Não aconteceu já. Mas o fruto disso, né, vai ser uma coisa que as pessoas vão... entendi por que ele estava agindo dessa forma comigo. Amém? E Coríntios 13, né? Coríntios 13 é o capítulo do amor. E eu vou ler, assim, tem uma frase do pastor Marcos Antônio, está ministrando aqui do lado, né? Ele falou na reunião com os que servem. Ele falou domingo de manhã. Olha a frase. Se nós não estivermos crescendo em amor, nós não estamos crescendo. Essa frase ficou assim, dentro de mim. E em 1 Coríntios 13 fala assim, ó, se você falar na língua dos homens, na língua dos anjos, se você tiver o dom da profecia, se você entender todos os mistérios, se você possuir todo o conhecimento, fé para mover montanhas, você não é nada sem o amor. E existe até aquela passagem que a pessoa chega para Jesus e fala, mas eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E Jesus vai chegar para essa pessoa e falar, eu não te conheço. Eu não te conheço. Por quê? Porque não foi por amor que você fez tudo isso. E essa pega, né, gente? Porque tudo que a gente tem que fazer é por amor. O que não for amor é palha. E isso daí eu vejo muitas vezes, até com o meu relacionamento com as minhas irmãs. Porque assim, quando elas nasceram... quando elas nasceram, eu tinha 8 anos. Então, às vezes, minha mãe me botava para cuidar delas. E tinha vezes que uma delas chegava e mãe dava uma ordem. Olha, Sam, fale para elas para fazer isso, tomar banho nesse horário. E aí, ao invés de tomar o banho, elas iam e me entregavam um desenho, assim. Toma o desenho, Sam, que eu fiz para você, Sam. Toma um poema, deixa eu ler um poema aqui para você. Aí eu, certo, beleza, o poema, mas... E a obediência? E o banho? Gente... E eu fiquei assim, meu Deus, Deus deve tratar desse jeito com a gente. Ele pedindo, faça isso. E até, né, fala da ministração do Davi. Faça isso, faça isso, faça isso. Aí você, não, Deus, mas... Peraí, deixa eu passar um dia assim, de jejum para fazer isso, para orar o dia todo. Mas eu pedi para você fazer isso, não é isso. Dá um chocolate para o teu irmão? Não, Senhor, mas eu vou jejuar. Para ver se... Dá um presente para o teu irmão? Não, Senhor, mas eu vou jejuar para ver se é o Senhor mesmo. E Deus só quer aquilo. Estou sendo ministrada, gente, aqui, porque... Aleluia. E na versão amplificada, o versículo 8 de Coríntios 13 fala que o amor nunca falha, que ele nunca desvanece e nem acaba. Então, pode mangar o quanto mangar. Se a gente tiver no amor de Deus, ele não vai falhar. Vai ter o fruto, amém? E as pessoas vão ver uma hora ou outra, vai ser traduzido, né, do russo. E elas vão perceber que o amor funciona, né? E tem gente que não adianta palavra, eu já aprendi. Esse cara aí não vai adiantar eu jogar versículo, porque... Não, ele entendeu a palavra toda errada. Ele só vai ver, realmente, lendo o cristão. Amém. Se você é desse jeito que você está falando mesmo, cadê? É isso aí que ele está falando para mim, né? Porque sou eu, gente, não é nem vocês. Estão lá, né? Mas glória a Deus. E lá no versículo 7, fala que o amor suporta todas as coisas. Ele não importa o que vier. Tudo crê,
procurando o melhor em cada um. Tudo espera, permanecendo inabalável durante tempos difíceis. E tudo suporta sem enfraquecer. Amém? Muitas vezes eu vinha aqui para o Rema, e esse ano foi um ano que foi assim. Eu vinha para o Rema e era um alívio, assim. Eu chegava na minha escola, eu ficava, meu Deus, vai ter aula daquela pessoa e tal. Mas aí, quando eu lembro assim, vai ter Rema de noite, tá tudo certo. Vai ter Rema. Então, às vezes, era assim um alívio para mim, sabe? Estar aqui ouvindo a palavra. E não é que eu sinto, mas assim, eu quero muito que os meus colegas que só veem aquilo também possam ver aqui, sabe? E eu fui querer orar pelo professor, né, que fez isso. E eu tive uma resistência, mas não foi do Espírito Santo, foi de mim mesmo. Uma resistência de orar. Eu até comentei com minha mãe, ela disse, meu filho, você tem que se esforçar. E eu tive uma resistência para orar, mas eu creio que o coração dele vai ser transformado. Amém? E glória a Deus, ainda falta, né? Estou feliz, gente. Estou feliz de estar aqui. Estou feliz de ter essa oportunidade de estar ouvindo isso. E desde criança foi um sonho para mim fazer o Rema, na verdade. Porque eu estou aqui no ministério faz um tempo já. Então era sempre... E eu tive a oportunidade... Não tive, mas quase ia tendo a oportunidade de fazer com 15 anos. Começar com 15 anos, porque eu ia fazer aniversário dentro do tempo. Mas aí acabou que... Por alguns dias eu não entrei nessa turma. Mas eu fico feliz pela turma que eu entrei. Foi a melhor que eu poderia ter entrado, né? E glória a Deus, gente. Eu sinto que a gente, assim, está na mesma página no sentido de todo mundo aqui sabe que o Rema transformou nossas vidas, né? E todo mundo aqui sabe que daqui para frente é só crescimento. Amém? Amém? Glória a Deus.